Você já deve ter ouvido falar em microfone lapela, mas talvez ainda não sabe qual é o tipo, como ele funciona e se ele realmente vai funcionar para você. Então fica nesse vídeo que hoje a gente vai comentar tudo sobre vários tipos de microfone de lapela e tem até algumas recomendações para você aí deixar o áudio do seu vídeo, ó, muito melhor. Fala galera, eu sou o Mati e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Bom, para quem me acompanha e vê alguns conteúdos que eu posto aqui e lá no meu Instagram, sabe que eu sempre tô falando que o áudio é 50% do seu vídeo, por isso que chama produção audiovisual. Então o áudio ele é extremamente importante. Só que, na hora que a gente vai começar a querer deixar os nossos vídeos melhores, querer incrementar o áudio, a gente não sabe por onde começar, qual microfone eu devo comprar. Todo mundo fala de microfone lapela, como que funciona? Então vamos começar do princípio. Primeiro a gente tem que entender que existem vários tipos de microfone para diferentes tipos de vídeo, diferentes tipos de conteúdo em vídeo. Dos microfones mais comuns no mercado hoje em dia, a gente vai ter microfones direcionais, microfones shotgun, microfones do tipo boom, microfones condensadores e microfones do tipo lapela, que ficou muito famoso e é o que os influenciadores, a grande maioria das pessoas que produz conteúdo para a internet hoje usam. E se você ficou meio confuso falando, nossa, eu nem sabia que existia tudo isso de tipo de microfone, fica tranquilo que nesse vídeo a gente vai falar especificamente dos tipos de microfone de lapela, beleza? E nessa categoria de microfones de lapela, a gente vai ter dois tipos específicos de microfone lapela, que são os microfones com fio e os microfones sem fio. Começando pelos microfones de lapela com fio, que são iguais a esse aqui, ó. Em uma ponta você vai ter o microfone, geralmente ele vem com essa espuminha aqui para proteger a cápsula do microfone, e essa presilhinha que você vai colocar na gola da camiseta aqui, por isso que ele chama lapela, porque ele fica aqui na lapela. E a outra ponta, geralmente é uma ponta P2 que você vai colocar direto na câmera ou no seu celular. Mas a gente sabe que hoje em dia a grande maioria dos celulares não vem mais com essa entrada P2, que geralmente é aquela entrada que a gente colocava o fone de ouvido. Então aí depois a gente vai entrar na outra categoria que são os microfones de lapela para celular. Mas para vocês ficarem cientes, existe essa possibilidade do lapela com fio, que você pode ligar direto na sua câmera ou no seu celular, ou você pode ligá-la no gravador, que tem muita gente também, principalmente quem trabalha com audiovisual, grava o áudio à parte. Então eles usam um gravador e aí colocam um lapela no gravador. Por quê? Geralmente esses cabos, eles são pequenos ou eles, mesmo sendo extensos, você vai ficar com um monte de fio aqui, então você tem que passar o fio por dentro da camiseta, vai ficar fio jogado aqui até ligar lá na sua câmera ou no seu celular. Então geralmente eles pegam, colocam no gravador e deixam o gravador aqui próximo da pessoa para não ficar aquele monte de fio ali espalhado no lugar onde você vai estar gravando. E desses microfones com fio aqui a gente vai ter diversas marcas no mercado hoje em dia, mas o que eu mais recomendo e que, você pode comprar sem pestanejar nem nada, são os microfones da Boya. Os microfones da Boya são muito bons, seja com fio, seja sem fio, mas se você está pensando em comprar um microfone para você usar com fio, então eu recomendo os microfones da Boya. Então esse é o tipo de microfone lapela com fio. O outro tipo são os microfones de lapela sem fio, que como eles funcionam? Você vai ter um receptor conectado na sua câmera ou no seu smartphone e você vai ter um transmissor que seria o microfone que vai na lapela. Então no caso esse aqui que eu tenho é um da Boya, que ele é especificamente para celular. Então esse receptor aqui, ó, ele vai plugado direto no celular, tanto que esse aqui é do tipo C, então ele vai funcionar em Android ou os iPhones mais novos que tem entrada tipo C, e aí você pode comprar um que vem um receptor do tipo daquele encaixezinho do iPhone, você coloca ele no celular e esse microfonezinho aqui, você liga ele e você coloca na lapela aqui. Então ele não tem fio. A praticidade dele é muito maior, é o que a galera mais usa, tanto que vários influenciadores hoje usam aquele microfone da Hollyland, que parece uma moedinha que fica aqui, que você coloca um ímã por dentro. Aquele é um estilo de microfone de lapela sem fio. Então ele funciona dessa maneira, você tem um receptor que você coloca na sua câmera ou no seu celular, e você tem o transmissor, que é o microfonezinho que vai ficar na sua lapela aqui, que vai ficar na gola da sua camisa, ou muita gente acaba segurando na mão, que eu não recomendo, tá? E aí esse transmissor vai mandar o sinal para o receptor, que vai captar o áudio ali e gravar junto com o seu vídeo.
E eu acabei até me adiantando aqui falando do microfone lapela sem fio, que é para celular, como esse da Boya aqui. Eu já usei muito em vários outros vídeos que eu postei na internet, eu usava ele. Mas a gente também tem os microfones lapela sem fio, que são híbridos. Como assim híbridos? Esse áudio que vocês estão ouvindo agora no vídeo é de um microfone lapela da 5, que ele funciona da seguinte forma. Na minha câmera agora tá ligado o receptor e eu tenho um transmissor aqui. O conceito é o mesmo do celular. Você tem um receptor que vai ficar no celular ali plugado e um transmissor que é o que vai ser o seu microfone, certo? O receptor tá ligado na minha câmera e eu tenho esse transmissor. E por que que ele é híbrido, por assim dizer? Porque eu posso usar esse receptor da mesma forma que eu uso no celular e eu posso gravar com ele aqui, colocar ele direto na minha lapela aqui. Ou então eu posso, nesse caso desse microfone específico, ele tem uma entradinha de microfone aqui, uma entradinha P2, eu não sei se vai dar para focar aqui, mas enfim, que eu posso pegar esse microfone lapela aqui com fio e plugar nele aqui, e aí eu posso esconder esse transmissor e usar somente o lapela, que é o que eu estou fazendo aqui nesse caso. Eu estou com o meu transmissor aqui e tem um lapela que está passando dentro da minha camiseta e ficando aqui. Então nesse caso ele é híbrido, porque eu uso tanto o microfone lapela com fio ligado num transmissor, que seria o microfone lapela sem fio. Então ele está mandando esse sinal para o receptor que está ali na câmera e ele está captando esse áudio. Esse microfone que está me gravando aí, ele está ligado na minha câmera por um cabo igual a esse aqui, que tem duas entradas P2, porque a entrada de microfone da minha câmera é dessa aqui P2. Mas existe a possibilidade também de você comprar um cabo à parte, que é um adaptador, e alguns microfones lapela desse estilo aqui, um pouco mais top de linha, provavelmente já vai vir com esse adaptador já. Que uma entrada dele é P2 e a outra ponta dele vai ser a mesma ponta que você liga no seu celular, seja USB-C ou seja aquela entradinha de iPhone. Então nesse caso você tem uma gama ainda maior, que você pode usar ele tanto numa câmera quanto num celular, da mesma forma que você usa esses aqui específicos para celular. Tá, agora que você já entendeu quais são os tipos de microfone lapela, como eles funcionam, qual é o melhor microfone lapela para eu comprar para produzir os meus vídeos? E a pergunta é, qual é o equipamento que você usa para gravar seus conteúdos? Se você usa o seu celular, então eu recomendo que você compre um microfone lapela sem fio para celular, específico para celular. Ah, Mati, mas você falou desse microfone seu que você usa aí, que ele é híbrido, serve tanto para câmera quanto para celular. Eu não posso usar ele? Na verdade pode, mas o custo desse microfone ele é mais elevado. Então por ter um receptor aqui, por ter um tipo de cabo específico que você vai ter que comprar para usar no seu celular ou na câmera que seja, por ele ter essa entrada que você consegue colocar um microfone lapela com fio aqui, ele vai ter um custo maior do que se você comprar esses que já são específicos para celular. E aqui eu vou deixar uma recomendação de um microfone lapela sem fio que eu usei por muito tempo e eu ainda tenho ele aqui justamente porque se eu preciso gravar algum conteúdo com o celular, eu acabo usando ele, que é esse microfone da Boya BY-V1. No caso ele tem duas versões, que é o V1, que vem com um microfone só, e o V2, que vem com dois microfones. E aí ele vem com um receptor só, e se você ligar os dois microfones, ele vai captar o áudio dos dois microfones. É muito bom para pessoas que vão gravar entrevistas, ou se você vai precisar de duas pessoas falando no mesmo vídeo, você compra ele, porque aí você vai ter dois microfones paralelos para usar ali. E fica atento também na hora que você for comprar esses microfones, seja esse da Boya que eu estou indicando ou algum outro, para você ver a entrada dele. Porque geralmente eles têm essa entrada USB-C, que é para celular Android no geral, ou nos iPhones novos, mas se você tiver um iPhone mais antigo, você vai ter que ver lá a especificação para comprar a versão que tem a entrada para iPhone. E se você está se perguntando se ele é realmente bom, se a qualidade dele é boa, eu vou fazer um teste aqui agora. Ó, o áudio que vocês estão ouvindo agora é do microfone da Boya, que está aqui, ó, tanto que eu estou usando o meu celular, tá o receptor dele aqui, eu estou usando o gravador de voz do meu celular para captar o som dele, ó. É esse microfone aqui, não é mais o outro microfone. E o legal desse microfone é que ele tem um botãozinho aqui que ele tem um cancelamento de ruído. Tudo bem que aqui agora não tem ruído nenhum, mas se você apertar o botãozinho dele aqui, ó, ele vai ficar a luzinha verde e ele vai cancelar o ruído à volta aqui. Como não tem muito ruído, talvez vocês vão perceber que o som ficou um pouquinho estranho. Mas se você estiver gravando fora de casa ou num lugar que tem algum barulho externo e tal, ele já vai dar uma cortada nesse ruído, o que é excelente, muito bom.
Esse microfone da Boya é o que eu recomendo porque é o que eu usei muito tempo, eu testei bastante ele, usei bastante, mas existem outras marcas no mercado também. A mais famosa que muita gente usa é o da Hollyland, que é aquele botãozinho, parece uma moedinha, que tem um ímã e tudo mais, tal. Só que esses microfones da Holland, claro que a qualidade de áudio deles é um pouquinho superior, sim, só que isso vai refletir muito no custo. Esses microfones da Holland são bem mais caros. Então, para você que não tem muita verba para investir, esse microfonezinho da Boya aqui, ele é excelente, ele é muito bom. Para mim, é um dos melhores custo-benefício que tem para você comprar. E aí vai de você saber se você precisa de um ou dois microfones e você compra uma das duas versões. Já esse outro microfone que eu estou usando aqui da 5, ele já é uma proposta um pouquinho diferente, tanto porque eu não uso ele no meu celular, eu uso ele na câmera, porque foi o que eu falei. O meu celular que eu tenho aqui, o S23, ele não tem entrada P2 para colocar igual aquelas de fone de ouvido. Então eu acabo usando ele na câmera, porque eu já estou gravando com a câmera mesmo. Mas se você tem mais verba e tudo mais e quer comprar um estilo esse aqui que dá para você usar tanto na câmera quanto no celular, e o seu celular tem uma entrada de fone de ouvido ali, também é uma excelente opção. Mas esse daqui da 5, eu vou fazer um review dele e vou postar aqui no canal específico desse microfone, porque é um outro microfone que me surpreendeu bastante. E existe também uma terceira opção que talvez não sei se vai ser o caso de você que está assistindo aí. Como a grande maioria das pessoas que me assistem aqui provavelmente usam o celular, então eu recomendo esses microfones lapela para celular sem fio, porque o fio você tem uma limitação ali de questão de distância ou de ficar o fio jogado ali, mas se o seu celular tiver aquela entrada de microfone, de fone de ouvido aqui, você pode comprar um microfone de lapela com fio, que também são muito bons, os da Boya, e tem os da Sony, só que os da Sony são muito mais caros, mas tem o microfone lapela com fio da Boya, que eu vou deixar o link tudo aqui na descrição desses microfones que eu tô falando pra vocês darem uma olhada em questão de valores. Que dá pra você ligar direto no seu celular também, caso o seu celular tenha aquela entrada de fone de ouvido. Se não tiver, aí infelizmente a gente tem que partir para um desses que são sem fio, que tem que ter o receptor aqui, certo? Ou você pode comprar um microfone lapela com fio e usar um adaptador ali para o celular, mas eu acho que não compensa, porque é um gasto a mais que você vai ter com o adaptador e não vale muito a pena, sendo bem sincero. E assim, gente, o áudio ele é extremamente importante, eu não canso de falar isso, que ele é muito importante no seu vídeo. Então assim, ter um microfone de lapela é muito bom. Se você tá bem no começo, você não tem como investir, não tem problema. Eu vou separar algumas opções de outros microfones lapela também, de indicações de outros amigos meus que eu sei que já usaram, ou de algumas outras indicações que eu vejo na internet, de microfones que tem ali um custo-benefício muito bom. Vou colocar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Mas assim, se você já puder investir, compra um microfone lapela, porque isso vai fazer total diferença no seu vídeo. E muitas pessoas já me mandaram no direct do Instagram, já comentaram aqui no YouTube também, em vídeos anteriores, ou até mesmo trocando ideia no dia a dia, sempre perguntam, mas qual microfone lapela eu devo comprar, qual que é o melhor e tudo mais. E assim, é muito difícil a gente falar qual que é o melhor, porque foi o que eu falei, existem vários tipos para várias situações diferentes, para quem vai gravar com câmera, para quem vai gravar com celular, para quem vai usar um gravador, já é totalmente diferente. Então assim, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você de alguma forma que ainda estava em dúvida de o que é um microfone lapela ou qual tipo de microfone lapela eu devo usar, qual a melhor recomendação. Como eu falei, eu recomendo esse microfone da Boya porque eu usei ele por muito tempo e eu sei que ele é muito bom. Só que nada impede de você ver um outro. Se você tiver uma grana um pouco maior e puder comprar um da Hollyland, melhor ainda. A qualidade de áudio dele vai ser superior a esse da Boya. Mas para quem está começando, não tem muita grana para investir, esse é um excelente microfone. Já, eu falo com propriedade porque eu já usei muito. E eu volto a dizer, o áudio é 50% do seu vídeo. Então se você puder, invista no microfone lapela que vai fazer total diferença nos seus vídeos. E é isso, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like aqui, não se esquece de se inscrever no canal, manda para aquele seu amigo que ainda está em dúvida se compra um microfone lapela, não sabe como funciona nem nada, para que mais pessoas possam entender mais sobre esse assunto e ser mais certeira na hora de investir no equipamento, porque é aquele negócio, investir no equipamento é bom? Sim. Investir no equipamento certo para você, melhor ainda, porque aí você não gasta dinheiro à toa, né? Então se não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa aqui nos comentários também alguma sugestão para o próximo vídeo, alguma dúvida que você tem com relação à gravação de vídeo, de conteúdo para internet, que quem sabe eu não faço aqui um videozinho respondendo a sua pergunta e tirando as suas dúvidas, fechou? Até lá, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou!